Nesse vídeo, irei discutir algumas aplicações das leis de Newton. A primeira lei, a inércia, diz que os corpos em repouso permanecem em repouso e corpos em movimento permanecem em movimento em linha reta, com velocidade constante, a menos que haja uma força sobre eles. Com um exemplo do nosso dia a dia, um ônibus que estava a 50 km por hora, dessa maneira o passageiro nele também estava a 50 km por hora. Quando o ônibus freia bruscamente e a velocidade é reduzida a 0 km por hora, o passageiro continua na velocidade anterior, e é por isso que o corpo dele é projetado para frente. E como um exemplo mais didático, os casos dos bloquinhos. Nesse caso, vai ter uma força de 5 newtons atuando para a direita, e a força resultante nele será o somatório de todas as forças aplicadas. Se o somatório for igual a zero, o corpo está em equilíbrio. Nesse caso, o somatório de todas as forças vai ser 5, que vai ser diferente de zero, não deixando ele em equilíbrio, fazendo com que ele esteja em equilíbrio. Nesse outro caso, há um bloco com duas forças de 5 newtons, mas ambas estão apontadas para lados contrários, dessa maneira fazendo com que as forças se anulem, deixando o corpo em equilíbrio. E nesse outro caso, tem uma força na diagonal, e uma para baixo e outra para a esquerda. Temos o ângulo que forma 30 graus. Então, para descobrir a força resultante, primeiro somamos em relação ao eixo y, e depois em relação ao eixo x. Dessa maneira, o somatório em relação ao eixo y, temos 6 vezes o seno de 30, mantendo assim o corpo em equilíbrio. Em relação ao eixo x, vamos ter 6 vezes o cosseno de 30 menos 4. Podemos ver que o corpo não estará em equilíbrio em relação ao eixo x. A segunda lei, a do princípio fundamental da dinâmica, diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção em linha reta no qual a força é aplicada. A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração que ele adquiriu. A força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Mais um exemplo de bloquinhos. Nesse, vamos considerar um fio ideal. Queremos saber a tração e a aceleração. Também não vamos considerar o atrito. O primeiro passo sempre é desenhar todas as forças. Nesse caso, temos a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, agindo nos dois blocos, considerando a gravidade 10. Então, vamos ter uma força de 20 newtons e 30 newtons para baixo. A força normal forma um ângulo de 90 graus em relação à superfície, tendo a mesma intensidade. Dessa maneira, a força normal vai ter 20 e 30 newtons, respectivamente. E aqui temos uma força tração, ou tensão, que é a força da corda, lembrando que a corda sempre puxa e nunca empurra. Tá. Daí o segundo passo é fazer a força resultante para cada um dos blocos. O bloco 1, vamos ter a força resultante, que será a massa vezes a aceleração, onde a tensão, que é a força que está agindo desse lado, vai ser 2 vezes a aceleração. Nisso temos T igual a 2A. E no bloco 2, temos a força resultante, massa vezes aceleração, que teremos os 20 newtons desse lado, menos a tração para esse lado, que será igual a 3 vezes a aceleração. E o terceiro passo, por fim, é somar essas duas forças, somando o que está antes da igualdade e o que está depois da igualdade. T mais 20 menos T igual a 3 vezes A mais 2 vezes A. Assim, descobrimos
que a aceleração será 4 metros por segundo ao quadrado. E por fim, temos o princípio da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e igual à intensidade mútua dos dois corpos sobre o outro, sempre iguais e dirigidos em sentidos opostos. Sempre quando aplicamos uma força de 5 newtons em relação a esse bloco, ele irá responder com a mesma força em um sentido contrário. A intensidade é sempre a mesma, a direção é a mesma, os sentidos são opostos e os corpos são diferentes, e elas agem simultaneamente. Um exemplo do cotidiano é que quando batemos em algum móvel, e nesse caso o moço está silcando uma parede, a força que ele vai aplicar sobre a parede será a mesma que será devolvida para ele. Só que os corpos, eles recebem essa força de diferentes maneiras. E nunca existirá ação sem reação, fazendo com que na natureza sempre existam forças que atuem em pares.